Fala galera, meu nome é Felipe Eli e nesse vídeo a gente vai falar sobre comunicação. Em fevereiro do ano passado eu dei uma palestra sobre trabalho remoto para um grupo de tradutores aqui de Curitiba e um dos assuntos mais importantes que a gente conversou naquele dia foi exatamente sobre a importância de uma boa comunicação. Comunicação escrita, comunicação assíncrona, problemas, vantagens, esse tipo de coisa. E aí na semana passada eu descobri um texto que é o What I've Learned About Communication, da Linnea Huxford, falando sobre comunicação, coisas que ela aprendeu enquanto estava trabalhando remotamente e tal. E aí eu achei um conteúdo muito interessante e decidi trazer o texto aqui para o canal. Hoje a gente vai dar uma olhadinha no texto da Linnea, conversar sobre alguns dos assuntos e eu também vou fazer algumas adições que ela não falou no texto dela, mas que eu me lembro que a gente conversou lá nesse evento de fevereiro do ano passado. Antes da gente começar, deixa eu só te lembrar de deixar o curtir aqui no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações, beleza? Então vamos lá. A primeira recomendação que ela faz é ser extremamente específico porque a ambiguidade é o inimigo. E aí, assim, em vários desses pontos vai parecer que a gente está falando óbvio, mas a gente precisa reforçar certas coisas, porque no momento em que a gente está escrevendo para alguém, ou se comunicando com alguém, a gente esquece. Então ela fala ali para você dar o máximo de informação possível e também perguntar as coisas certas. Uma das coisas interessantes que ela fala nesse ponto é que você deve perguntar para uma pessoa específica. Isso eu achei bem legal. Se você estiver falando com 20 pessoas, 50 pessoas no canal do Slack, por exemplo, se você não marcar a pessoa certa, pode ser que aquela pergunta passe batido. Ou se você estiver mandando um e-mail para muita gente copiada, se você não disser aqui, fulano, eu preciso que você me responda essa pergunta, pode ser que isso passe batido e você tenha que perguntar de novo e num outro e-mail. Então, seja bastante exato, assim, forneça as informações que você tem para formar um contexto sem ser pedante, né, sem escrever demais, faça a pergunta certa e para a pessoa certa. Para a pessoa certa é um negócio meio importante que às vezes a gente esquece. O próximo tópico dela é para perguntar 2 vezes. Se você perguntou uma primeira vez e não recebeu a resposta, ou a resposta que você precisava, ou se ninguém respondeu absolutamente nada, pergunte de novo. Se valeu a pena perguntar a primeira vez, pergunte uma segunda. Comunicação, principalmente por escrito, tem dessas de tu ficar com medo de ser pedante ou ficar enchendo o saco, mas todo mundo entende, pelo menos todo mundo competente entende que a comunicação precisa acontecer. Às vezes só passou batido pela pessoa e ela não te respondeu e tu fica esperando eternamente, então pergunte de novo. Eu tinha um chefe que, por ser desenvolvedor, a galera da empresa não curtia muito falar no telefone. E aí a gente mandava e-mail, teoricamente a bola estava com o outro lado, né? Quando eles me responderem, eu pego isso de novo. E aí ninguém respondia e esse meu chefe falava, não, se ninguém te respondeu, tu vai atrás, tu liga, porque se você não for atrás, isso não vai andar. E aí eu tomei isso para a vida inteira, porque realmente, às vezes, e isso ela não fala no texto, eu estou falando aqui, o poder de uma ligação telefônica é fantástico. Você está mandando e-mail, a pessoa não está te respondendo, pega o telefone, fulano, preciso que você me responda agora. E aí, às vezes, a pessoa no telefone mesmo, não te respondi porque, sei lá, esqueci ou coisa assim. E aí você vai ter a resposta na hora. Então, fica a dica aqui que não está no texto, mas se começar a patinar, telefone. Infelizmente, ligações telefônicas ainda são bastante importantes e bastante úteis. O próximo item dela é para você pensar na mensagem do ponto de vista de quem está recebendo. E aí, assim, eu quero lembrar para vocês que toda a comunicação tem 2 pontas, o emissor e o receptor. E toda mensagem tem 5 etapas. 5. Vamos lá. O que o emissor pensou, o que o emissor falou ou emitiu, o meio de transporte da mensagem, o que o receptor recebeu e o que o receptor entendeu. 5 passos. O emissor é responsável pela grande maioria deles. Então, quando você está escrevendo alguma coisa ou criando alguma mensagem, sempre pense em quem vai ler aquela mensagem, quem vai receber aquela mensagem. Ele tem conhecimento técnico suficiente para entender o que você está falando? Ele tem experiência naquilo? Aquilo realmente interessa para ele? Esse é o próximo passo lá, o próximo tópico. Mas sempre se coloque no lugar de quem está recebendo, quem está lendo. Ele tem background daquele problema, ele tem conhecimento histórico do problema. A gente está falando aqui de comunicação no trabalho e tal, mas a gente vê muito no Facebook, por exemplo, pessoas que são influenciadoras, assim, bastante importantes em certas comunidades, às vezes falam uma pataquada enorme, as pessoas vão no comentário e dizem assim, pô, fulano, você está dizendo isso mesmo e tal? Não esperava isso de você e não sei o quê. E a saída da pessoa é dizer assim, eu disse tal coisa, vocês é que entenderam errado. Quem está emitindo uma mensagem também é bastante responsável pelo que as pessoas vão entender dessa mensagem. Se você estiver emitindo uma mensagem para o seu chefe, para o seu cliente, para o seu colega de trabalho, sempre se coloque no lugar dele para saber como é que ele vai interpretar essa mensagem. Isso também é responsabilidade sua. O próximo item também bastante relacionado
fale sobre o que é importante para eles. Você teve um problema numa função dentro do código. Vale a pena falar isso para o cliente? Isso é importante para o cliente? Saber que um for estava dando um loop infinito do request, não sei. Às vezes para o cliente isso não quer dizer nada. Às vezes o que o cliente precisa saber é assim, isso é complexo demais, a gente vai precisar de mais uma semana. Ponto. O que o cliente precisa saber é o que afeta ele diretamente. Se ele quiser entrar em detalhes técnicos, e aí tem um perfil de cliente que gosta disso, é uma outra coisa. Então, você já sabe que o cliente é assim, aí você já começa a mensagem daquele jeito, e aí tem um pouco do outro item, né, de você se colocar no lugar do cliente, mas você só vai dar para o cliente ou para o receptor da tua mensagem o que ele realmente precisa saber para aquilo ficar mais digerível. Não vai entrar em pormenores desnecessários, você vai cobrir ali o que realmente interessa para a pessoa, de prazo, de como é que aquilo afeta no preço, como é que aquilo afeta o trabalho das outras pessoas. Isso sim, às vezes é muito mais importante do que você dizer que o código precisa ser refatorado ou coisa assim, que são detalhes mais técnicos. Outra dica muito legal, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Uma captura de tela também é uma imagem. Às vezes a gente lota o Slack com uma muralha de texto, vários parágrafos explicando que eu estou fazendo isso, isso e isso. Se você tivesse um print e botasse uma seta para o checkbox que está dando errado lá ou coisa assim, isso teria economizado o tempo de todo mundo. Você talvez não tivesse nem que escrever nada. Era só o print lá, só a captura de tela, que todo mundo já ia entender do que você está falando. Então, se você está escrevendo muito, muito provavelmente uma imagem resolveria ou diminuiria muito o texto. Melhor que uma imagem é um GIF, uma captura de tela com vídeo. E isso é bem fácil de fazer, existem vários programas. Eu, no Linux, quando estou fazendo um trabalho, preciso gerar um GIF ali para mostrar como é que chega numa tela, por exemplo, uso um programinha chamado PEEK, P-E-E-K, mas tenho certeza que existem alternativas para o Windows também. E para o Mac, obviamente. Então, se você está perdendo muito tempo explicando alguma coisa, muito provavelmente se você tirar um print ou fizer lá, fizer isso, está dando problema, isso vai te economizar muito tempo. Próximo item que a Linnea escreve lá no texto dela está mais relacionado a projetos e equipes internacionais, mas é para tirar vantagem de time zones, né, de fusos horários. Se você está trabalhando num fuso horário diferente da Europa, por exemplo, vai ter uma boa parte do dia que vocês vão estar trabalhando ao mesmo tempo, mas também vai ter uma parte do dia onde você vai estar trabalhando sozinho e eles vão estar trabalhando sozinhos. E essa parte que as pessoas estão trabalhando sozinhas, você pode tirar vantagem para entregar um projeto antes ou para continuar o desenvolvimento enquanto determinado grupo está dormindo. Se você estiver trabalhando com equipes internacionais ou projetos internacionais, leve isso em consideração. Se você está considerando pegar projetos internacionais, é muito importante que você considere time zones, fusos horários, para você e o cliente terem horários ao mesmo tempo acordados e ativos no projeto. Porque senão um vai enviar um e-mail de noite de um lado, o outro só vai ver de manhã do outro lado, e aí um projeto que era para demorar 3 dias vai demorar uma semana. Então, fique atento a fusos horários também. Próxima dica dela é fazer perguntas que comecem com o que, né? O que fazer, o que aconteceu e tal. Ela acredita que perguntas que começam com o que dão mais espaço para uma resposta mais completa. Existe aí uma metodologia, né, do que, por quê, como, quando, tem uma porrada de sigla aí falando sobre isso, que são jeitos bem interessantes e bem práticos de resolver e detectar problemas e mitigar problemas. A maioria dessas estratégias a gente pega emprestado do pessoal lá de fora, então as siglas começam originais em inglês e a gente traduz, então pode ser que você tenha visto essa mesma sigla num outro jeito. Mas, por exemplo, tem a 5WH, né, 5WH, que são aí who, what, where, when, why, how e how much. Ela diz para fazer perguntas começando com o que, mas eu te recomendo a fazer todas as perguntas que comecem com esses pronomes, né? Então, quem, o que, onde, quando, por quê, como, quanto. São todos os aspectos que você precisa aí para realmente entender um problema e às vezes chegar numa solução ou propor alguma solução. Existem um zilhão de variações, inclusive acrescentando, por exemplo, condições de sucesso, a qual distância, aí você vai aplicar de acordo com o problema. O importante, e aí a gente já vai entrar no próximo item, é sempre fazer uma pergunta. Perguntas sempre vão te dar mais informações e mais um pouco da perspectiva de com quem você está se comunicando. A Linnea vai bastante fundo nisso ali, eu talvez não concorde tanto com isso, mas é importante que você realmente entenda, e aí tem um pouco da empatia que a gente falou antes, né, esse poder de se colocar no lugar do outro, mas quanto mais perguntas você fizer, mais você consegue entender a perspectiva da outra pessoa
em relação ao problema que você está tratando. Perguntas também fazem com que a pessoa com quem você está se relacionando sintam que você está preocupada com o problema e querendo resolver o problema. Então, explore bastante isso, mas também cuidado para não fazer pergunta demais e virar um bolo de informação e dados que não vão virar informação nenhuma. Você sabe a diferença entre dado e informação, né? Dado é a coisa pura ali, as linhas da tabela e tal, e a informação é o que você faz disso tudo, o que ajuda no processo de tomada de decisão realmente. As aulinhas de administração, né? O próximo item do texto da Linnea é dizer oi. E aí ela fala que quando a gente está fazendo video meetings, né, calls, que a gente chama, ou ligações no Skype e tal, quando você diz oi, você também está testando o teu áudio. Num contexto internacional, isso faz bastante diferença. Num contexto brasileiro, a gente já tem o costume de oi, tudo bem, como é que você está? E isso, assim, não é tão comum lá fora, mas pra gente aqui é super natural. Eu vou aproveitar esse tópico para dar uma outra dica, que é sempre diga por favor, não se esqueça, porque ser educado com o cliente, por incrível que pareça, é um baita diferencial. Se comunique com o cliente com cortesia, sendo bem educado, chegou num lugar, é meio ridículo ter que falar isso, mas infelizmente a gente tem que falar, com licença, é por favor, é obrigado. Quando o cliente falar alguma coisa, realmente estar interessado no que ele está falando e reagir de acordo, né? E sempre usando essas palavrinhas mágicas. Então, fica sempre a dica aí, diga oi, mas também diga por favor, obrigado e coisas do gênero, não se esqueça. E aí a última dica do texto da Linnea ela diz que está tudo bem repetir palavras. Então, repetindo palavras, às vezes você faz com que a outra pessoa escute o que ela acabou de dizer. Então, falou, não sei o que. Aí você repete, mas não sei o que, não sei o que? E a pessoa, não, peraí. Aí aqui uma ressalva. Existe um tipo de pessoa que odeia quando alguém faz isso, que é o tipo que é muito esperto. Então, se você está lidando com uma pessoa que é sabidamente inteligente, normalmente esse tipo de pessoa odeia esse tipo de coisa. Então, tem um pouco também de você saber com quem você está falando e se realmente vale a pena repetir palavras por palavras ou se você vai pegar o que ela acabou de falar, reformular de um outro jeito e confirmar. Confirmar é uma coisa boa, e eu acho que o que a Linnea quis dizer, assim, no fundo, nesse tópico foi isso. Tenha certeza do que você está falando, do que você vai fazer, né? Assim, a pessoa te pediu alguma coisa que você está meio cabreiro, ou se aquilo não faz muito sentido, tenha certeza, faça de tudo para confirmar com aquela pessoa se é isso mesmo. E outra coisa, aqui já saindo do texto da Linnea um pouco, se alguém te pediu alguma coisa que não faz sentido, pergunte e entenda o porquê aquela pessoa quer aquilo. Porque às vezes a solução é completamente diferente do que ela imaginou. Você vai entender o problema que ela tem e resolver de outra forma. Se você optar por resolver de outra forma, confirme essa outra forma também. Isso é muito importante. Quando a gente estuda negociação, por exemplo, isso fica mais claro. Vamos supor um conflito onde 2 irmãos dormem numa beliche e um tem mania de ler à noite, e aí os 2 começam a brigar porque eles querem que a luz do quarto fique acesa. O irmão de cima, que é o que não lê, odeia isso porque a luz acesa dificulta com que ele durma. E o irmão de baixo precisa da luz acesa porque ele quer ler. Sem a luz acesa ele não consegue enxergar o livro. A solução desse problema é óbvio, é comprar um abajur. O abajur vai iluminar exatamente o cara que precisa ler e não vai iluminar o cara que não quer ser iluminado para poder dormir. Mesma coisa, problemas de calor no escritório, quem está embaixo do ar-condicionado, quem não está. A solução às vezes não é mexer no ar-condicionado, é trocar a posição das pessoas ali, mais calorentas ou mais friorentas, de acordo com um sistema de ventilação. Então, às vezes, eu quero essa imagem enorme aqui no site, e você pensa, não, isso vai pesar o site inteiro. E no fim a pessoa só queria tornar mais visível a cara dela, que tem uma outra solução, ou coisas assim. Então, se você acha uma solução muito estapafúrdia, entenda o porquê que aquela solução foi proposta, por quem for proposta. Talvez exista uma outra solução menos maluca que também atenda os anseios das pessoas. E agora alguns dos itens que não estão no texto, mas que são super importantes. Use emojis ou smiles. E aí vai parecer meio ridículo, porque muita gente fala, parece que a gente está voltando lá para o Antigo Egito, falando de hieróglifo, não sei o quê. Assim, se você pensa assim, desculpe, discordamos, mas uma vez eu vi uma história sobre isso, que é mais ou menos assim. O cara pergunta para a mulher assim, você quer almoçar comigo hoje? E a mulher responde não. E aí o cara não sabe se o não foi grosso, se o não é porque ela estava sem tempo, se ela está chateada com alguma coisa. E aí no outro cenário ela responde não com uma árvore.
qualquer coisa. Esse não, com essa árvore do lado, vai significar para o cara que ela não está chateada. Vai passar um pouco do humor dela ao responder ao fazer a resposta, né? Ao responder a pergunta. E aí a gente pode usar esse poder do emoji muito a nosso favor. Quem está lendo mensagens ali por escrito não faz ideia de com que humor aquela mensagem foi escrita. E normalmente se assume que ela foi escrita com o pior humor possível. Se você foi seco numa resposta ou sucinto numa resposta, muito provavelmente você não vai ser interpretado como alguém que falou pouco, mas como alguém que foi extremamente grosso. Então, se você usar um smile ou um emoji ou coisa assim, vai ficar bem mais fácil para o teu receptor entender qual foi o humor que você escreveu aquilo, com qual humor você escreveu e como é que ele deve ler, com qual inflexão ele deve ler aquela mensagem. Não subestime o poder do emoji, mas também não seja idiota ao ponto de toda a frase colocar um emoji ou uma gracinha, uma figurinha do WhatsApp. Use com moderação, mas tenha sempre em mente que você, ao ler uma mensagem de outra pessoa, pode estar lendo com a inflexão errada, mas também as outras pessoas, ao lerem as suas mensagens, podem ler com a inflexão errada. E o emoji quebra um pouco disso. Outro item importantíssimo é listas numeradas. Quando você escreve um e-mail que você precisa perguntar alguma coisa, sempre numere as perguntas, porque as respostas também vão vir numeradas. E a pessoa vai ter certeza que ela respondeu a todas as suas perguntas. E também fica mais fácil de referenciar, tipo, na pergunta 2 você perguntou tal coisa e ficou, claro, não sei o que. Ou, respondendo a 3, ela cita a resposta da 2. Então, não se esqueça de numerar essa lista de perguntas, porque isso sempre fica mais fácil, tanto para quem está de fora acompanhando e para quem vai responder a cada uma das perguntas na sequência. Nada disso que a gente falou aqui vai resolver o problema do cliente que você pergunta se é verde ou vermelho e ele responde sim. Mas boa parte dessas dicas e desses assuntos aqui podem te ajudar a melhorar a tua comunicação. Então, não esquece de compartilhar esse vídeo com os teus amigos, manda para o pessoal do trabalho, para o pessoal do RH, para os teus clientes, se for o caso. E eu espero que essas dicas aqui ajudem muito na comunicação de vocês. Beleza? Se eu não comuniquei alguma coisa direito, deixa aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo ou coisa assim, não esquece de deixar o curtir e também deixar um comentário. E a gente se vê na semana que vem. Beleza? Tchau!